Fiquei com um pouco de vergonha aqui, quando eu saudei vocês, porque lá na Bolívia é assim, quando o pregador é apresentado, ele levanta a mão e todo mundo dá um tchau para ele. Aqui ninguém me... que é a cultura, não, eu olhei assim, ninguém me saudou. Aí eu lembrei que eu não estava mais na Bolívia. E confesso que acho que eu nunca valorizei tanto o meu país como agora, não que eu tenha alguma coisa de mal com a Bolívia, mas não tem nada igual a terra da gente, não. Hoje, quando eu me despertei aqui, eu abri a janela do lugar que eu estou, eu escutei os pássaros cantando. Nós não temos muitos pássaros na Bolívia, e lá eu não acordava com o canto de alguns pássaros, e hoje, para mim, essa minha terra, não? E muito contente em estar com vocês, acompanhado aqui de uma comitiva que já foi apresentada, o pastor Edmilson, que é o meu amigo de longas datas, é o nosso departamental aqui da União Central Brasileira, o jovem pastor Mateus, e eu conheci aqui o pastor Josué, que também estudou na Bolívia, passou uma temporada na Bolívia, e eu conheci aqui nessa apresentação linda, inclusive eu queria mencionar aqui o Mateus e a Thalita e o Davi, estão aqui. Que lindo, Mateus, a sua família aí, fiquei encantado com todo esse momento aqui, Deus abençoe vocês. Me emocionei, eu tenho 2 filhos, tenho o Pedro de 13 e a Vivian de 10, e eu vi aqui a dedicação, que lindo. Agora, de verdade, eu fiquei com vontade de conhecer aquele cachorro também, porque eu amo pastor alemão. Muito legal, Deus abençoe vocês. Uma família feliz tem que começar com alguém. E aqui eu vou falar para você, Mateus. Uma família feliz tem que começar com alguém, e esse alguém é o homem da casa. Que Deus te abençoe com a sua família. Obrigado, gente. A alegria estar aqui por primeira vez. Eu moro hoje em Brasília, sou pastor há 23 anos, e fui pastor 20 anos lá em Minas, Rio, Espírito Santo, quase 3 anos na Bolívia, e estou agora morando em Brasília, sou casado há 20 anos, tenho 2 filhos, e eu tenho dito por aí que toda pessoa é uma construção de uma série de situações e pessoas. Eu sou um tanto de tijolinhos, está bem assim? Ladrilhos, tijolinhos. E um desses tijolinhos tem que ver com a família da Paula Arruda, que está aqui. Eu morei boa parte da minha vida na cidade de Uberaba, e a Paula, que é casada com o Oberdan, eu acho que os filhos estão aqui, é minha amiga de infância, o pai dela sempre líder de igreja, uma família queridíssima, que me influenciou e a minha família profundamente, e eu queria fazer essa menção. Uma alegria estar com vocês aqui. Deus abençoe vocês. Vocês sabem que na América do Sul, nós passamos esse ano, último ano, de 2.700.000 adventistas. Somos 30.800 igrejas que aí, à medida dos seus fusos, estão hoje reunidas nos lugares mais diversos. Eu gostaria de poder apresentar algumas fotos aqui de algumas igrejas da Bolívia, para vocês verem onde que agora, 2 horas de fuso, algumas pessoas estão adorando, lugares diferentes, sem muita estrutura, mas todos com o mesmo objetivo. Que Deus abençoe a eles, lá e a nós aqui também. Também quero mostrar aqui algumas coisas para vocês. Eu tenho a minha lição de escola sabatina. Eu estive... Está aqui. Eu estive hoje na classe da Eliane, acho que da Eliane, do Fábio, né? Fábio Nunes, eu acho. Meu nome é Eber Nunes, Fábio Nunes também. E eu tive a oportunidade de ter um momento com eles, de estudo da lição, essa minha é espanhol. Nós estamos por terminar esse trimestre todo sobre o livro de Êxodo, e estamos aí por começar um trimestre que vai estudar um outro livro da Bíblia, que é o livro de Josué, e eu queria fazer um pedido a vocês, aí nem conheço a vocês, mas eu acho que um adventista do 7º dia, ele tem um compromisso com a escola sabatina, e principalmente vocês que têm filhos como eu, não deixem faltar a lição de escola sabatina na sua casa. É um guia de estudos da Bíblia. E também quero apresentar a minha Bíblia, nessa minha volta para o Brasil. Acho que o pastor gosta de Bíblia, né? Normal que goste de Bíblia. Aqui no Brasil, enquanto eu vivia, acho que eu tinha umas 50. Eu vejo uma Bíblia, gosto e compro. E essa é uma do meu tempo de Bolívia, é uma Bíblia trilingüe. Eu tenho aqui português, inglês, espanhol, e é uma Bíblia que me acompanhou, mas eu confesso que eu estou à espera de encontrar uma Bíblia minha, que está em São Paulo, que é a Bíblia que eu gosto para pregar. Ela é grande, pesada, capa dura, mas hoje eu vou usar essa Bíblia aqui, e como eu disse, a adventista gosta de Bíblia.
A Bíblia tem 66 livros, 1.189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palavras, 3.566.480 letras. O livro mais... Olha o espanhol me influenciando. Lá se diz assim, o livro mais grande. É lá, o espanhol. O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos. O menor é a segunda carta de João. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119, e o menor, 117. Maior verso da Bíblia, Ester 8:9. Menor, na maioria das versões, Jó 3:2. O verso que está no meio da Bíblia, Salmo 118, verso 8. E lá diz assim: é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Alguém duvida? Eu tenho estado dizendo que religião sem Bíblia é uma religião muda. A Bíblia é Deus falando ao homem, como homem e através do homem. O que vai fazer a diferença entre um salvo e um perdido é que o salvo viveu pela palavra, o perdido conheceu a palavra. Irmãos queridos, a Bíblia não é antiga, nem é moderna. A Bíblia é eterna. E se tem alguma coisa na Bíblia que você não gosta, o problema está em você. Porque se a Bíblia fosse só conforto, a Bíblia seria comparada a uma almofada e não a uma espada. Mas eu queria dizer para vocês que qualquer que seja o seu problema, tem algo na Bíblia que possa te ajudar. Faz alguns dias, eu morava na Bolívia, e nós nos despertamos, temos os nossos horários, como as famílias têm os seus, e eu acordei, estava no meu lugar de ler a minha Bíblia, e meu filho se despertou, acordou às 6 da manhã. E estava o meu filho, na Bolívia, sentado no seu lugar de ler a Bíblia, lendo a sua Bíblia. Os meus filhos leem a Bíblia todos os dias, pela manhã, todos os dias. Porque lá em casa, nós aprendemos que Bíblia no púlpito não substitui Bíblia em casa. Então, na minha casa, eu estava falando para o Mateus aqui, na minha casa eu sou o homem da casa, e lá é assim, querendo ou não querendo, começo o dia com Bíblia, todo dia. E 6 da manhã, meu filho, sentado em um determinado lugar na Bolívia, lendo a sua Bíblia. De repente, ele me chamou, e eu conheço os meus filhos, e ele me chamou assim com a voz diferente, papai, 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 e eu prontamente saí do lugar onde eu estava e fui ao quarto do meu filho, e ele me perguntou assim, papai, aquilo ali não é um, lá na Bolívia se diz alacrã, é um escorpião. E ele me disse assim, papai, aquilo ali não é um escorpião? Irmãos, só existia uma possibilidade de aquele menino ver aquele escorpião naquele lugar. Era um espaço desse tamanho, o escorpião da cor do piso, não haveria outra possibilidade de ele ver aquele animal naquele lugar, se ele não estivesse com a sua Bíblia naquela hora, olhando para aquele lado. Deixa eu dizer para nós aqui, principalmente para vocês que têm filhos, vocês aqui comigo, tem muitos escorpiões por aí. É sempre bom começar o seu dia com Bíblia. Sempre bom. Eu não sei o que teria acontecido se o meu filho não estivesse naquela hora, naquele lugar com a sua Bíblia, mas eu sei que a picada de um escorpião pode matar uma criança. Para nós aqui, eu não acho que é vantagem nenhuma dizer isso, nenhuma. Eu não me lembro, um dia na minha vida, não me lembro, pode ter acontecido, pode, mas eu não me lembro de um dia que eu saí da minha casa sem ler a minha Bíblia, e para mim não tem vantagem nenhuma me dizer isso. Porque a adventista do 7º dia gosta da Bíblia, estuda a Bíblia e ensina a Bíblia. Fiquei encantado ali, pastor Mateus, na nossa unidade de ação, o pessoal só falando de estudo bíblico. Ah, porque eu estou estudando, pastor Edmilson. O nosso estudo, adventista, gosta da Bíblia, estuda a Bíblia todo dia e ensina a Bíblia. Isso é adventista do 7º dia. E eu quero falar um pouquinho para vocês
desse livro. Eu acho que é o que vocês esperam de mim. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Eu vou ler 3 versos desse capítulo, versos muito conhecidos da Bíblia, e quero basear toda a minha reflexão nesses versos, e por isso eu os convido a abrirem as suas Bíblias, que nós vamos folheá-la um pouco. Me encanta esse som da Bíblia, mira que lindo. Que lindo escutar o barulho da Bíblia. Irmãos, a adventista do 7º dia gosta da Bíblia, e estuda a Bíblia, e ensina a Bíblia. O capítulo 7 de Mateus, versos 21, 22 e 23. E eu leio assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam, o que diz aí a sua Bíblia? Eu dizia para vocês que eu cheguei da Bolívia faz muito pouco tempo. Tem um mês que eu estou de volta ao Brasil. Enquanto eu estava lá na Bolívia, o pessoal me perguntava muito do Brasil. A Bolívia é um país muito pobre. O sonho de grande parte dos bolivianos é virem para o Brasil. Não é aquele sonho de Estados Unidos, é Brasil. E o pessoal me perguntava: como que é Brasil? Como é que é viver no Brasil? E eu dizia o que eu penso. Tem muitas coisas muito boas, mas tem os seus desafios, qualquer lugar, natural. O Brasil tem muitas coisas boas. Por exemplo, a violência no Brasil é 30 vezes maior que a violência na Europa. É algo preocupante. No Brasil, ocorrem aproximadamente 153 mortes violentas por dia. Isso não é comum lá. Embora seja um país pobre, não tem morte violenta assim, com a frequência que a gente vê no Brasil. Aqui no Brasil, 37% de todas as pessoas atendidas em hospitais são acidentes relacionados a problemas domésticos. Vejam mais, alguns dados. Mais de 700 mil acidentes acontecem em ambiente de trabalho no Brasil, ano. 1/4 dos acidentes, emergências aqui em Brasil, acontecem em escolas. E mais, 400 mil pessoas são afetadas por acidente de trânsito por ano no Brasil. Mais de 47 mil mortes. Gente, o Brasil tem 230 milhões de habitantes. A Bolívia tem 13 milhões. O estado de São Paulo, quantas Bolívias aqui tem o estado de São Paulo? Então, é natural que tenha assim. Eu, quando olho para o meu país, que é o Brasil, que eu amo, mas com tanta insegurança, eu que tenho filhos pequenos hoje, a minha preocupação e pensamento sempre foi: como é que a gente vai estar seguro num país ou num mundo como esse? Como estar seguro num mundo de tanta violência? E faz algum tempo, vejam vocês, faz algum tempo que eu encontrei um artigo em uma revista com o título Lugar Mais Seguro. E eu, claro, que eu quero saber qual é o lugar mais seguro. Fui ler o artigo. E o artigo dizia assim, eu resumi alguns pontos. Se você quer segurança, ponto 1, evite dirigir ou estar em carros. Eles são responsáveis por 20% dos acidentes. 2, tenha cuidado quando estiver em casa. 17% dos acidentes acontecem em casa. Esteja atento ao caminhar em calçadas. 14% dos acidentes acontecem com pedestres. Evite viajar de avião, trem ou barco. 16% dos acidentes têm que ver com esses meios de transporte. Mas, os acidentes restantes, 33% ocorrem nos hospitais. Sobretudo, evite os hospitais. E o artigo terminava assim: do total de mortes, apenas 0,01% ocorrem durante cultos religiosos e estão relacionados a condições físicas pré-existentes. E o artigo termina:
o lugar mais seguro para você, em qualquer circunstância, é a... Qual igreja? Qual igreja? Não, eu pergunto para vocês porque, vejam, segundo o Centro de Estudos Cristãos Globais, vocês sabem quantas denominações existem no mundo? Adventista, presbiteriano, sabem quantas? 47.300 denominações. Qual é a igreja que é o lugar mais seguro? Mais um dado. Aqui no Brasil, de 2010 a 2020, foram abertas 21 igrejas evangélicas por dia. 21 por dia, isso é dado de censo. Segundo o censo de 2022, vejam esse dado. Aqui no Brasil, unidade de ensino, escolas. Sabem quantas nós temos no Brasil? Unidade de ensino, escola? Aqui no Brasil, 264.445 escolas, creches, 200. Quantas unidades de saúde tem no Brasil? 247.510. Total, unidade de ensino e de saúde, 511.955. Sabem quantas igrejas existem no Brasil? 579 mil. São mais igrejas que escolas e hospitais, ou clínicas, ou postos de atendimento juntos. E aí toda a igreja fala de Jesus. Talvez nem todas, mas a grande maioria falam de Jesus. A grande maioria usa a Bíblia. A grande maioria tem um dia de reunião. A grande maioria, vamos dizer, são boas. Todas fazem a vontade de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Capítulo 20, ou capítulo 7 de Mateus, capítulo 7, verso 22. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, em Teu nome expulsamos demônio, em Teu nome fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, aqueles que praticam. Para quem que ele está falando? Qual é a igreja que é um lugar seguro que faz a vontade de Deus? Vocês aqui, da minha esquerda, da frente, qual é a igreja que faz a vontade de Deus e que é um lugar seguro? É o que eu tenho que responder. A igreja que é um lugar seguro e que faz a vontade de Deus. Eu respondo a pergunta e nós terminamos o culto, tá bom assim? Então eu quero te convidar agora com a sua Bíblia, capítulo 14 do Evangelho de João. Primeiro eu quero dizer para vocês que a Bíblia não diz o nome da igreja que faz a vontade de Deus. A Bíblia não diz, é essa adventista, é essa. Não, a Bíblia não diz. Mas a Bíblia apresenta características. Por exemplo, no último domingo, eu estava em Brasília, um dia em Brasília, eu tenho 2 filhos pequenos, e meus filhos queriam conhecer o zoológico de Brasília. E quando eu entrei no zoológico de Brasília, o primeiro animal que eu vi em Brasília, no zoológico, foi um animal enorme, que tem orelhas grandes, uma tromba, 2 presas de marfim. Que animal que eu vi? Mas eu não falei para vocês que foi um elefante. Eu disse que foi, eu falei, não sei, talvez eu tenha falado. Eu falei ou não? O que eu disse? A Bíblia não diz o nome da igreja que faz a vontade de Deus, mas a Bíblia apresenta características. E a primeira delas está aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, verso 6. E o verso 6 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade, o que mais? E Atos capítulo 4, verso 12 diz assim: não há salvação em nenhum outro nome abaixo da terra. E 1 Timóteo 2,15 diz que só há um mediador entre Deus e o homem. Gente, aqui, vocês estão comigo aqui? Aqui, você aqui, meus seus olhos para mim. Qualquer igreja pode ser um lugar seguro, mas a igreja que faz a vontade de Deus crê que só há um método para a salvação. Qual é o método? Jesus Cristo. O pão é o alimento da terra, o maná é o pão do céu, Jesus é o pão da vida, Jesus é o caminho, o resto é um beco sem saída. Então qualquer igreja pode ser um lugar seguro,
mas a igreja que faz a vontade de Deus, crê que o único caminho para a salvação é Jesus Cristo, e não tem vírgula para conseguir a frase, para continuar a frase. Capítulo 17, João, capítulo 17, eu vou um pouco mais, e vou ler também um verso muito conhecido, que é o verso 17, do capítulo 17 do Evangelho de João, e o verso diz assim: santifica-os, a tua palavra é a... E João 5, verso 39, diz assim: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam. E o Salmo 139, verso 105, diz assim, 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua... Eu era pastor aí no interior de Minas, há alguns anos atrás, e um dia me ligou uma irmã muito querida, lá numa cidade do interior de Minas Gerais. Era, por sinal, uma segunda-feira, que teoricamente é o dia de folga do pastor, teoricamente. Então me chamou a irmã, eu era pastor de uma região de igrejas muito distantes, essa igreja 110 quilômetros da minha casa. E ela me ligou e me disse assim: pastor, eu vou começar hoje, 8 da noite, um estudo bíblico com uma pessoa, e eu gostaria muito que o senhor pudesse me ajudar. Ela me chamou, era líder da igreja, e eu conversei com ela. Irmã, a senhora é líder da igreja, estudo bíblico a senhora fez a vida toda. Precisa eu fazer essa viagem para esse estudo bíblico? E ela me disse assim: pastor, passa aqui. Acontece o seguinte, ela me disse, essa pessoa que eu vou estudar a Bíblia hoje, é membro de uma igreja há muitos anos, e na igreja dela, tem culto todos os dias. Vocês devem conhecer igrejas que abrem as suas portas todos os dias, e tem culto, e naquela época lá, a igreja estava aberta todos os dias. Então, pastor, a igreja dela tem culto todos os dias, ela está na igreja todos os dias, como é que eu vou estudar a Bíblia com ela? Falei, tudo bem. Eu fiz a viagem para a cidade de Caxambu, no interior de Minas Gerais, no sul de Minas, e 8 horas da noite começamos o estudo bíblico com uma senhora que era uma alegria de pessoa, uma alegria. Pensa numa pessoa espontânea, mas ela tinha o cabelo assim um pouco mais grande que o normal, maior que o normal, vocês vão rir de mim, mas eu sou boliviano. O cabelo maior que o normal, a roupa dela era um pouco diferente do normal, do habitual, e nós começamos a estudar a Bíblia. E o estudo foi muito bem, ela muito agradável, e começamos, só que eu percebi no estudo que ela tinha muita dificuldade para encontrar livros da Bíblia. 1 Coríntios, não encontrava. Vamos ler um texto, você pode me ajudar? E como foi um estudo muito espontâneo, em um momento eu perguntei para ela, mas peraí, você é membro dessa igreja, na sua igreja tem culto todo dia, você está lá todo dia, como que você tem dificuldade de encontrar um livro da Bíblia? E ela sorriu e me disse assim, pastor, mas lá na minha igreja nós não estudamos a Bíblia assim não. Eu falei, mas como? Eu não consigo imaginar uma igreja que não seja a Bíblia. Não consigo imaginar. Não, pastor, não é assim. Eu vou te contar o culto de ontem. E ela me contou o culto da noite anterior. O culto de ontem foi dirigido por fulano, líder da igreja. E o culto foram 2 experiências que ele teve. Uma das experiências é que um dia ele estava em casa jantando e assistindo televisão. Ela me contando, eu não falei a igreja e eu não estou aqui para querer crescer em cima de uma outra igreja. Estou contando de algo que eu vivi, sem especificar. Então, pastor, ele estava na casa dele jantando e o telefone chamou. Ele pegou o prato de comida, colocou em cima do sofá e foi atender ao telefone. Foi, atendeu ao telefone, quando ele voltou, o prato de comida dele estava vazio. E ele teve uma revelação que cristão, isso não pode assistir televisão à noite em casa. E ela sorriu e disse assim, pastor, o pessoal lá na igreja acha que foram os gatos que comeram a comida dele. Ela me disse. E aí me contou, irmãos queridos,
Segundo uma pesquisa, eu vou mencionar para vocês uma pesquisa, não é algo do pastor que veio, não. Pesquisa do Instituto Oswaldo Paião, jornalista da Aba Press, da Sociedade Bíblica Ibero-Americana. Segundo essa pesquisa do Oswaldo Paião, aproximadamente 50,68% dos pastores e líderes de igrejas nunca leram a sua Bíblia toda ao menos uma vez. Gente, com todo respeito, um pastor que nunca leu a Bíblia uma vez. Vocês sabem como que é para um adventista ser pastor? Vocês têm ideia de como é isso? Aí eu te pergunto, vocês aqui que moram numa cidade incrível, eu não conhecia essa cidade, você confiaria aí, você tem um problema de saúde, tem um problema no coração, problema sério, aí está ameaçando a sua saúde, você confiaria a sua saúde a um médico que nunca entrou numa sala de aula? Confiaria? Vou fazer uma cirurgia para o coração, estou com um problema. Gente, as pessoas por aí têm confiado a sua vida eterna a líderes que não têm preparo nenhum para serem líderes de qualquer área da vida, muito menos líderes espirituais. Por isso que eu tenho dito por aí, não procure uma igreja mais perto da sua casa, procure uma igreja mais perto da Bíblia, porque a adventista do sétimo dia gosta da Bíblia, e estuda a Bíblia, e ensina a Bíblia. Qualquer igreja pode ser um lugar seguro, pode ser um lugar que nada vai acontecer lá. Eu sou membro de igreja, membro oficial batizado há 38 anos, nunca vi um problema na igreja, qualquer uma pode ser um lugar seguro, mas a igreja que faz a vontade de Deus, crê que só tem um caminho para a salvação. Qual é o caminho? Jesus Cristo. 2, crê no que está na Bíblia, não é o que fulano pensa, não é o que o fulano acha legal, não é a última teoria, é o que está na Bíblia. 3, capítulo 13 de João, vamos aqui capítulo 13, volta um pouquinho, João capítulo 13, me parece que lá na Bolívia o relógio ia um pouco mais devagar que aqui, está tudo normal, ele vai assim mesmo aqui? Capítulo 13, verso 4, João 13, verso 4, e eu leio assim, João 13, 4, e levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água na bacia e começou, o que diz aí na sua Bíblia? Lavar os pés de quem? Verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e voltando à mesa perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns. Gente, eu não entendo um adventista do sétimo dia que guarda o sábado e que no dia da Santa Ceia não vem na igreja. Eu não entendo. Não, é porque eu não entendo. Eu até acho que tem muitos pés para serem lavados. O que tem faltado é o pessoal abaixar um pouquinho mais. Muita gente se achando muito grande. Qualquer igreja pode ser um lugar seguro, mas a igreja que faz a vontade de Deus, crê que a salvação é só por Jesus, crê na Bíblia e lá o pessoal participa do lava-pés. No dia da ceia, ninguém sai depois da reflexão. Isso é característica da igreja que faz a vontade de Deus. Está na Bíblia. Capítulo 14. Vamos um pouquinho mais aqui. 14, verso 16. João 14, verso 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará... Quê? O que diz aí? Quem é o Consolador? Quem é o Consolador? E quem é que tem o Espírito Santo? Me ajudem, vocês aqui agora. Quem que tem o Espírito Santo? Quem? Estão me ajudando? Vocês aqui, quem que tem o Espírito Santo?
Não, eu estou perguntando porque nessa minha vida de pastor, eu aprendi que para o mundo pentecostal, quem tem o Espírito Santo é quem? Sim, fala em línguas. Então, para o mundo pentecostal é assim, você falou em línguas estranhas, você tem o Espírito Santo. Eu me lembro que uma pessoa me procurou uma certa vez e me disse, pastor, me ajuda, porque eu estou há 20 anos na minha igreja e eu não consigo falar em línguas. Eu já tentei, me disseram que eu tenho que começar. E tá. Vocês nunca ouviram isso? Qual que é a base de alguém que tem o Espírito Santo? Como que eu sei que alguém tem o Espírito Santo? Como? Gente, tá, na casa de vocês aí tem árvore frutífera? Na casa de alguém tem manga? Tem manga aí na casa de alguém? Tem, alguns balançaram a cabeça. Tem um pé de manga lá? E tem manga lá agora? Agora tem manga? Não, tá, não tem? E como que eu sei que o pé de manga da sua casa é pé de manga? Pela folha eu sei? Não, eu posso olhar e falar, é pé de manga pela folha? Não, a folha pode me enganar. O que identifica a árvore? O que identifica uma pessoa que tem o Espírito Santo, gente? E quais são os frutos do Espírito? Está em Gálatas, capítulo 5, verso 17, todo mundo sabe, esticou. Jesus disse, pelo seu fruto você vai conhecer. Qual que é o fruto? Não, mas tem que falar, que língua, gente? Quando a Bíblia fala em dom de línguas aqui, está falando de idioma, gente. O que adianta eu vir aqui pregar em espanhol? Todo mundo acha que sabe espanhol. Tem que ver como é difícil falar espanhol, pregar espanhol. Acho que eu vou pregar aqui amanhã toda, porque não está doendo minha boca. Dói tudo, você não entende. Pensa que entende. Para que uma pessoa vai chegar aqui e pregar em japonês? Vai pregar em mandarim? Na Bíblia, língua é idioma. Não, mas sabe o que acontece? Ninguém entende porque é língua de anjo. Quando que um anjo falou na Bíblia e alguém não entendeu? Me diga. Quando que um anjo chegou, falou e uma pessoa não entendeu? Então cá para nós, só para vocês aqui agora, deixa eles para lá. Qualquer igreja pode ser um lugar seguro, mas a igreja que faz a vontade de Deus, só Jesus. 2, Bíblia, lava-pés. E lá a igreja tem o Espírito Santo. Porque melhor que falar em língua é controlar a sua própria língua, é evidência do Espírito Santo. Uma característica mais, vamos um pouquinho mais aqui. Eu acho que eu vou sair aqui de João um pouquinho. 1 Coríntios, texto conhecido nosso também. 1 Coríntios capítulo 6. Deixa eu ler esse texto com vocês. Texto conhecido aqui, um ponto. 1 Coríntios capítulo 6. Vejam que verso, eu só vou ler versos conhecidos hoje aqui para vocês. Capítulo 6. E eu vou ler 2 versos aqui do capítulo 6, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler o verso 19. E o verso 19 diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o quê? Santuário do Espírito. O que é isso? Casa do Espírito Santo. Vocês não sabem que o corpo de vocês é a casa do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam o qual vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por quê? Agora, pois, glorifiquem a Deus como? Então, deixa eu dizer para nós aqui, a sua igreja pode ser um lugar lindo, seguro, o pessoal canta bonito, mas se a sua igreja não tem uma mensagem de saúde, ela não é a igreja que faz a vontade de Deus. Se lá na sua igreja o pessoal toma álcool, come tudo que se move, qualquer coisa que dá vontade, e come qualquer hora, em qualquer lugar, não é a igreja que faz a vontade de Deus. Porque na igreja que se faz a vontade de Deus, as pessoas sabem que o corpo delas é a casa de Deus. Então, o adventista não come tudo, não come a qualquer hora, não come tudo que dá, não come em qualquer... Eu estou tentando ensinar isso para os meus meninos. Não é porque te ofereceram que você tem que aceitar. Não é porque te deram que você tem que comer. Não é porque te deram que você tem que comer tudo. Não é, a gente tem que ter hora para... Gente, se o ser humano respeitasse as leis bíblicas de saúde, nós não teríamos passado por uma pandemia como passamos há pouco tempo. Inclusive, alguns dados assim, muito assustadores, muito assustadores. Mira é olha, tá, gente? É costume. Olhem esse dado.
eu tenho a fonte e eu posso passar para qualquer um de vocês, me procurem depois. Apenas 1% das doenças são hereditárias. O restante é influenciado pelo modo como vivemos. Gente, o pessoal come demais. Lá em 1940, o pessoal morria de praga, tuberculose. Hoje o pessoal morre de comer. Come, mas mensagem de saúde não é só comida. Eu quero dizer para vocês que qualquer igreja pode ser um lugar legal para você passar com a sua família, um ambiente social, mas igreja que faz a vontade de Deus, Jesus, Bíblia, lava-pés, Espírito Santo e mensagem de saúde. Se não tem, não é a igreja. E vou mais, vou um pouquinho mais ainda com vocês. Mas eu fico desesperado com o tempo aqui, como que eu faço? Passa aqui um dia lá no Espírito Santo, quando eu trabalhava no Espírito Santo, com o tempo eu sou assim, eu vejo o tempo e acaba comigo. E aí um ancião levantou e falou, pastor, o pessoal vai para a festa, aí fica 24 horas em festa, o senhor está querendo terminar, fala tudo que você quiser falar. Mas eu não vou fazer isso com vocês, senão eu vou muito longo. Mas eu estou apressado. Capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, texto conhecido, só texto conhecido, porque nós do Ministério Pessoal estamos querendo que as pessoas façam o básico. Por isso que eu estou usando só texto conhecido aqui para vocês, que é o básico. Capítulo 12 de Apocalipse, verso 17. Vejam que texto clássico da Bíblia, gente. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar a guerra com os restantes de sua descendência. Quem que ele foi perseguir, o dragão? Os que guardam os mandamentos de Deus. E tem o quê? E o que é esse testemunho de Jesus? O que é o testemunho de Jesus? Capítulo 19, verso 10. Eu vou com meu amigo da tela aqui agora. 19, verso 10. Eu quero saber o que é esse testemunho de Jesus. Deixa eu ir com a tela aqui com vocês para eu ganhar um tempinho. 19, 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus... O que é o testemunho de Jesus, gente? Hoje, cada dia mais comum, né? Eu sou profeta, levita, sacerdote. Me lembro, não faz muito, uma pessoa me procurou na porta da igreja um domingo à noite e me disse assim, eu tenho uma revelação de Deus para você. Eu até me assustei, mas ele estava com um cheiro de álcool tão forte, eu pensei, meu Deus, muita gente hoje que é profeta, e gente... É impressionante como que esse tema é abordado na Bíblia. Jesus alertou quanto ao perigo dos falsos profetas, mas o falso não socava a verdade do profeta existente e verdadeiro. Não é porque tem o falso que não tem o verdadeiro. Não, mas tem falso. Por exemplo, a Bíblia diz as características de um profeta verdadeiro. A Bíblia diz, profeta verdadeiro, a mensagem dele se cumpre. Ele crê que Jesus veio em carne. A verdade dele se cumpre. As suas advertências se cumprem. Ele promove a obediência a Deus. E ele confessa que Jesus, como eu disse, vem em carne. É o profeta verdadeiro. E aí eu tenho que falar de Ellen White. Porque o adventista do sétimo dia crê que a salvação é por Ellen White. Que isso, gente? Por favor. A questão é a seguinte. Ellen White estudou até o 4º primário. Deixa eu contar algo para vocês da minha vida aqui, só para exemplificar isso. Não há outro motivo a não ser esse. Eu estudo desde que eu me entendo por gente. Fui para um jardim lá em Belo Horizonte, comecei a estudar e até hoje eu estudo. Eu comecei um doutorado em 2018. Terminei esse doutorado em agosto do ano passado. Eu fiquei 7 anos para escrever 180 páginas, e eu estudo a vida toda. 180 páginas, 7 anos, alguém que estuda a vida. Vocês sabem quantas páginas Ellen White escreveu? 35 mil. 35 mil, não tinha computador, não tinha inteligência artificial, não tinha Google. 35 mil. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a que tem a maior rede de educação do mundo, baseado nos ensinos de Ellen G. White. Nós somos conhecidos por ter princípios de educação de filhos.
escritos de Ellen G. White. Somos conhecidos por ser um povo que cuida da saúde, Ellen G. White. Somos conhecidos. Então, amigos queridos, mas nós fomos atacados como adventistas a vida toda porque Ellen White. Que isso, gente? Qualquer pergunta que você tiver, a igreja já respondeu. Agora, então Ellen... Não, a mensagem de Ellen White é para o povo dos últimos dias, a Bíblia é para o mundo todo. E a fonte da inspiração é a mesma, é o mesmo Espírito. O objetivo de um escrito é para um, o objetivo do outro da Bíblia é para o mundo todo. Então é assim, qualquer igreja pode ser um lugar legal para você ir, mas a igreja que faz a vontade de Deus, Jesus, Bíblia, lava-pés, Espírito Santo, mensagem de saúde, profeta, crê nos... E vou mais, aqui eu já vou pensando em terminar, assim, mas não estou pensando muito não, mas vou terminar, uma hora eu vou terminar. Salmo 119, no meio da sua Bíblia. Vamos lá para o meio da Bíblia agora, Salmo 119, só texto conhecido. 119, eu vou ler aqui alguns versos desse que é o maior capítulo da Bíblia. Salmo 119, verso 142. Meio da sua Bíblia. Eu amo esse barulho de Bíblia. Gosto de... Isso é igreja adventista. É Bíblia mesmo. Mas e o celular? Pode? Pode, claro que pode. Você pode usar celular. Mas eu gosto da Bíblia no papel. Aqui nada tira a minha atenção. Salmo 119, verso 142. A tua justiça é justiça eterna. E a tua lei é o quê? Verso 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os seus mandamentos, o que são? 165, verso. Grande paz tem os que amam a tua... Qual lei? Qual lei, gente? Qual lei? Não, eu pergunto para vocês, assim, de coração, é porque eu sou pastor há 23 anos. Eu a vida toda vi o pessoal falando que a lei foi abolida. E quando mas que lei que foi abolida? Pode matar? Pode roubar? Não. Sua esposa pode ter outro homem? Não, não pode. Pode desrespeitar pai e mãe? Não. Então, o que foi abolido? Me digam, o que foi abolido? Agora, pensem comigo. Vocês aqui, grupo, olha, que lugar que nós estamos num ambiente acadêmico, aqui é ambiente da inteligência. E adventista é inteligente, porque estuda. Olha o tanto de livro que nós temos. É lição de escola sabatina, é Bíblia, é estudo. Adventista é inteligente. Não estou dizendo que os outros não são, estou falando de vocês. Vocês pensam o que quiserem. Mas é mente. Toda hora tem leitura, tem projeto, tem... Então pensem comigo. O Antigo Testamento, ninguém questiona que fala do sábado. Qualquer um que você procura... Não, o Antigo Testamento fala do sábado. Tem 350 versos que falam de guarda do sábado no Antigo Testamento. Não, Velho Testamento sim. Mas quando Jesus veio, ele mudou para o domingo. Gente, por favor, vocês não acham que tinha que ter um versinho só na Bíblia dizendo assim, a partir de hoje, não é mais sábado. Mas as mulheres que andavam com Jesus guardaram o sábado. Paulo guardou o sábado. Ninguém sabia que podia guardar qualquer dia, depois que Jesus morreu. Ninguém sabia. Gente, tem 8 versos na Bíblia que falam do primeiro dia da semana, não tem nenhum que diz que é para guardar. Então você pode fazer para Deus o que você quiser, mas eu acho que obediência é fazer o que a pessoa pede. E o que ele pede é o sábado. Agora, eu estava esses dias, eu não quero lançar aqui nenhuma polêmica, nada, é só coisa de pregador. É de pregador mesmo. Vocês sabem que tem vários estudos aí, tem até um de Harvard, muito interessante, que eles querem saber qual é o segredo para uma pessoa viver muito e viver feliz. Vocês sabem que tem isso, né? E sabem que existem as zonas no mundo conhecidas como zonas azuis, que é onde estão as pessoas que vivem mais e que dizem que são mais felizes. Tem uma zona azul no Japão e uma em Loma Linda, que por sinal é um grupo de adventistas. O pessoal vive muito e feliz. Vocês sabem qual que é a média de vida lá nos Estados Unidos? Faz uma conta para mim aí. Vamos ver aí. Me ajuda alguém de vocês aí com a calculadora. Minha amiga aqui que me ajudou tanto, me deu tempo mais. Faz uma conta para mim. Lá nessa região dos Estados Unidos, a média de vida é 77 anos de vida. Quantos dias vive uma pessoa que vive 77 anos? 77 vezes 365. Quero ver isso. Quantos dias? 28 mil e quanto? Dias. Quantos sábados seria isso?
Divide por 7. Uma pessoa que vive 77 anos, viveu quantos sábados? Guardou na sua vida 4.015 sábados. Quantos anos seriam isso? Divide para mim por 365. 11. Você sabe qual que é a média de vida dos adventistas que vivem nas zonas azuis? 88 anos. 11 anos mais. Eu não quero lançar nenhuma polêmica aqui. Não tem nada que ver. Eu só fiz a conta. Parece que Deus deu assim. Vocês estão guardando o sábado, eu vou dar mais o... Vocês podem viver, vocês vão querer viver mais aí para guardar o sábado. Só estou dizendo para vocês, gente, que qualquer igreja pode ser um lugar muito legal para você estar. Mas a igreja que faz a vontade de Deus, só Jesus. Bíblia, lava-pés, Espírito Santo, mensagem de saúde, lá tem profeta verdadeiro, e lá se guarda a lei de Deus, é o que está na Bíblia, não é o que eu acho. Mas vamos uma mais, dá para ir uma mais? Se tiver que ir embora também, tudo bem, aí se ficarem magoados comigo, mas eu vou aqui. 1 Coríntios, deixa eu voltar a 1 Coríntios, capítulo 9, talvez na tela aqui para a gente ganhar um pouco de tempo. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 14, esse é conhecido também. 1 Coríntios 9, verso 14. Olha que verso conhecido, vocês vão ver comigo. É bom que esteja na sua Bíblia aí mesmo, mas eu vou ler nesse momento aqui, só por uma questão de tempo. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam de quê? Irmãos queridos, o dízimo não é um mecanismo para sustentar pastor, não é. O dízimo é um sistema para a pregação do Evangelho. Deixa eu mencionar algumas coisas para vocês aqui. A Igreja Adventista hoje tem mais de 20 milhões de adventistas no mundo, mais de 20 milhões. Nós temos pregações, pontos de pregações em 215 países reconhecidos do mundo. Ah, mas o Google diz que tem 197 países. Depois vocês pesquisam. Nós temos hoje, como adventistas, no mundo, quase 82 mil igrejas, 19.020 pastores, 9.800 unidades educacionais, 22 indústrias de alimentos, 175 hospitais. Como é que se mantém isso? Deus deu um sistema, gente. Qual que é o sistema? É para o rico e para o pobre, é o mesmo. E se algum dia você está achando que está devolvendo muito dízimo, pede para Deus te dar menos. Eu vejo o pessoal às vezes, olha, eu sou pastor. Aí tá, aqui, eu vou embora depois, aí ninguém vai ficar magoado comigo. Se ficar depois, manda carta. O que passa? Eu sou pastor há 22 anos. Uma vez lá, quando eu comecei a ser pastor, alguém falou, você que é pastor é dizimista, porque lá na associação, eles descontam o seu dízimo. Sabe o que eu comecei a fazer? Para mim não é vantagem nenhuma contar isso. Vantagem nenhuma. Eu tenho um segundo dízimo, que é uma oferta equivalente ao dízimo. Sabe o que eu aprendi na minha vida? 80% com Deus vale mais do que 100% sem Ele. Isso eu aprendi na minha... E tem gente com dificuldade de ser dizer, o dízimo é para você pregar o Evangelho no mundo todo. Ah, mas é o carro do pastor. Que carro de pastor, gente? Eu moro lá em Brasília, estou aqui hoje. Daqui um dia eu vou para o Chile, outro dia Bolívia, outro dia Equador. Sabe quanto que eu ganho? É quase que a mesma coisa do pastor Mateus, que é um menininho, quase que eu podia ser o pai dele. A igreja tem um sistema de manter pastor, que é a mesma. Você nunca vai ver um pastor adventista rico na sua vida, se não for por uma herança dele ou da esposa. A gente ganha para viver. Esse negócio do diabo, que é o pastor... Então é o seguinte, qualquer igreja pode ser um lugar muito legal para você estar. Mas a igreja que faz a vontade de Deus, Jesus, Bíblia, lava-pés, Espírito Santo, mensagem de saúde, profeta, lei de Deus, dízimo e... Eu me lembro que há alguns dias aí, eu li uma história que me chamou a atenção, pensando no dízimo, né? Uma conversa de um dizimista com um não dizimista. Olha a conversa dos dois. O não dizimista, você dizima? O dizimista, sim, dizimo. O não dizimista, quanto que você dizima por mês?
O dizimista, R$900. O não dizimista, há quanto tempo você dizima? O dizimista, há 20 anos. O não dizimista, R$900 por mês, 10.800 por ano. Se você investir 10.800, sem contar a inflação, em 20 anos, você poderia ter quase 250 mil que você doa para a igreja. Você sabia que esse dinheiro, corrigido aí com juros compostos, com esse dinheiro você podia comprar uma Ferrari? Ao dizimista, você dizima? O não dizimista, não. E de onde está a sua Ferrari? Irmãos queridos, o problema de muitas igrejas não é o que elas ensinam, é o que elas deixam de ensinar. Esse é o problema de muitas igrejas. Por isso que eu te digo, não procure uma igreja mais perto da sua casa, procure uma igreja mais perto da Bíblia. E algumas coisas têm aí me feito pensar, eu sou pastor. Ah, mas pastor, eu prefiro sábado de manhã assistir da minha casa. Na minha casa, eu estou lá mais confortável, eu escolho o pregador que eu quero. Gente, eu não vou questionar que as transmissões que nós temos são uma bênção para aqueles que não podem estar na igreja. Porque igreja não é só conteúdo. Não é só conteúdo. Não, porque que conteúdo, irmãos? Aqui na igreja, nós promovemos o contato pessoal. Falta de maturidade, de companheiro, isso tudo se trabalha na igreja. Aqui se promove o apoio mútuo, reverência, missão, é isso que nos preocupa, missão. A gente hoje não ensina mais Bíblia. Cadê os adventistas do sétimo dia que saíam para ensinar a Bíblia? O que está... Agora vejam vocês, tem muitos exemplos e metáforas para a igreja. Eu já ouvi gente dizendo assim, para mim a igreja é igual um hospital. Já ouviram também, né? Tudo bem, tem o seu porquê. E com todo respeito ao pessoal da área de saúde, por favor. Mas eu não gosto da comparação. Não gosto, porque eu não vou ao hospital para passear. Então eu não gosto da comparar. Ah, porque uns estão aqui, outros estão na enfermaria. Tudo bem, eu não gosto. Não, porque a igreja é como uma oficina. Não gosto, com todo respeito aos mecânicos aí. Porque eu não vou à oficina feliz. Não, porque a igreja é como museu. Não gosto, museu é muito silente. Igreja tem que ter criança. Eu vejo algumas mães que estão preocupadas, meu filho faz barulho, não vou na igreja. O que é isso? Igreja tem que ter criança, ter adolescente, tem que ter jovem. Para mim, vocês sabem qual que é a melhor comparação que existe para a igreja? Para mim, sabe qual? A Arca de Noé. Vocês já imaginaram como que foi passar um ano dentro da arca? Porque tem animal que acorda. Imagina um galo mineiro, galo que canta. Tem uns que são desregulados, começa a cantar 2 da manhã. Tem animal que faz barulho, tem animal que tem o cheiro forte, tem animal que ocupa muito espaço, tem animal que reclama de tudo. Como que foi ficar naquela arca? Como que foi? Pergunto para vocês, quando veio o dilúvio, você queria estar onde? Agora, gente querida, agora eu vou terminando, já vou até chamar o pastor Josué. A igreja aceita todo mundo. Vocês concordam comigo? Concordam ou não? Mas a igreja não aceita tudo. Aqui se aceita todo mundo, pode entrar aqui qualquer um, mas a igreja não aceita tudo. Para nós aqui, sexo é uma relação entre um homem e uma mulher casado, ponto. Para nós, ambiente cristão é aquele que você pode estar com seu filho de 2 anos sem respeitar a vontade de Deus. Aqui não se toma tudo, aqui não se vai a qualquer lugar, aqui não se briga e dá murro nos outros, aqui não se fica olhando para a mulher do outro, aqui não se tem pornografia, aqui se aceita todo mundo, mas não aceita
Qualquer igreja pode ser um lugar seguro, mas a igreja que faz a vontade de Deus, Jesus, ama, estuda e ensina a Bíblia. Lava pés, Espírito Santo, mensagem de saúde, profeta verdadeiro, dízimo, lei de Deus. E aqui eu estou com o meu querido pastor Josué, e ele vai apresentar uma família que, como você dizia nessa dedicação linda aqui, eu estou aprendendo a fazer dedicação depois de 20 anos, que lindo foi. Ele vai apresentar um casal que, como ele disse, passou por uma revolução aí nos últimos tempos, né? Casamento, filhos, e agora a cereja do bolo, que é o batismo do João e da Thalita. Você quer falar? Você fala? Obrigado, pastor Eber. Eu quero chamar aqui, então, o João e a Thalita, que venham aqui por gentileza, e eles estão acompanhados daquele que ministrou o estudo bíblico para eles. Eu quero chamar aqui também que venha o irmão Ezequiel. Foi um pedido do casal que o irmão Ezequiel participe junto. Ele não vai ser batizado nessa manhã, embora eu queria, mas ele não vai. E eu quero mencionar aqui a importância do irmão Ezequiel na vida de vocês, né, Juninho? O quanto ele foi insistente. Eu me lembro muitas vezes que ele falou: pastor, Juninho não veio para o estudo, Juninho não quer mais estudar. Quantas vezes? Você deu trabalho, rapaz. 2 anos, né? E o irmão Ezequiel insistindo. É Deus usando o irmão Ezequiel para que você chegasse neste momento. Deus abençoe você, Thalita. Ontem vocês casaram no civil. Agora há pouco Davi foi dedicado ao Senhor. E agora, como disse o pastor Eber, a cereja do bolo, onde vocês entregam a vida para Jesus sem reserva. É um prazer fazer parte desse momento da vida de vocês. Contem sempre comigo, contem sempre com essa igreja que ama vocês. E a vida nem sempre é do jeito que a gente quer, mas aqueles que se entregam a Jesus, eles sempre têm um recomeço, para aqueles que mergulham no mar da sua graça. Deus os abençoe de maneira muito especial e poderosa nessa manhã. Bem lembrado meu ponto aqui, me lembrou da importância, e eu queria chamar, por gentileza, os familiares que venham assistir aqui de pertinho esse batismo. Eles já vieram na dedicação e queríamos que vocês viessem também assistir o batismo. Podem vir se colocar aqui ao lado. Mais uma vez eu repito, da alegria de ter vocês aqui com a gente nesta manhã. Sejam bem-vindos aqui em cima. O casal também está solicitando aqui a presença do irmão Leandro, irmã Josélia. O irmão Leandro também participou dos estudos bíblicos, né? E a irmã Jacira, também esposa do irmão Ezequiel. Venham para cá, por gentileza, para assistir de pertinho esse momento. Querido João, eu acompanhei um pouco da sua trajetória e eu sei o que custou para você estar aqui dentro. Mas tudo o que custa nessa vida não se compara ao preço do que a eternidade lhe reserva. Por isso é com muita alegria que, para que seus pecados sejam perdoados e o seu nome seja escrito no livro da vida com letras de ouro, que nunca mais se apagarão, como o ministro do Evangelho eu o batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz? Querida Thalita, que dia especial, que final de semana especial para você. Você está diante da igreja, você está diante dos seus familiares, está diante do Davi. Mas principalmente você está diante de Deus, que te ama e deu a vida por você. É por isso então, com muita alegria,
para que seu nome seja escrito no livro da vida, para que os seus pecados sejam perdoados. Como ministro do Evangelho, eu a batizo com muita alegria nesta manhã. Eu faço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem... Já vou chamar o Rafael. O Rafael vai cantar para nós a última mensagem deste culto. E eles vão receber os cumprimentos, por favor, dos familiares. Podem cumprimentá-los e já podem descer. E daqui a pouco nós vamos tirar uma foto. Fica só a vovó que nós vamos tirar uma foto com o Davi. Pois raramente, numa mesma cerimônia, a gente consegue, né, dedicar o filho e batizar os pais. Então a gente precisa registrar numa foto esse dia especial. Enquanto eles cumprimentam e daqui a pouco eles vão descer, eu queria só fazer um apelo ao seu coração. Sempre que há um batismo, é uma oportunidade de uma entrega. E eu queria fazer um apelo a você que está aqui. Primeiro a você que já passou por essa experiência e gostaria de renovar a sua entrega ao lado de Jesus. É importante você lembrar do dia do seu batismo, mas é mais importante você lembrar daquele compromisso que você fez. E você aproveite essa oportunidade para renovar esse compromisso. O segundo é para você também que já foi batizado, mas gostaria de aproveitar tanto a mensagem que você ouviu, tanto a cerimônia de batismo, para dizer: eu também quero ensinar a Bíblia para uma pessoa, para ver essa pessoa dentro do tanque batismal. Eu queria que você também fizesse esse acordo com o Senhor nessa manhã, de pedir para que Deus coloque alguém no seu caminho. Se tem uma oração que Deus não recusa, é essa: Senhor, coloque alguém no meu caminho para que eu possa ser uma fonte de bênção. E o terceiro grupo é você que ainda não passou pela experiência do batismo e gostaria de dizer nessa manhã: Senhor, eu também preciso, Senhor, eu também quero me entregar. E se esse é o seu desejo, eu queria que aí onde você está sentado, fizesse esse pacto com o eterno Deus. E lembro você que nós estamos no mês do batismo da primavera e teremos ainda mais batismos durante esse mês de setembro. Me procure o Jonatas, procure os anciãos, e nós podemos, quem sabe, alguém que está sentado aí, estar aqui ainda nesse mês de setembro. Que Deus fale ao seu coração e que Deus lhe abençoe de maneira especial. Nesse momento eu vou pedir então ao Rafael que dirija esse louvor ao nosso Deus. Pra depois quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode renovar. Vem pra Jesus, vem. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Nós vamos orar.
para terminar o nosso culto, depois desse batismo, dessa música, mas só para eu conhecer aqui, quem sabe, no momento final, mas um pouco melhor para essa oração. Tem alguém aqui, nessa minha frente agora, está estudando a Bíblia, não é batizado, mas tem no coração o desejo de ser batizado um dia, não vai ser batizado hoje, mas vai ser um dia. Deixa eu ver a mão aqui, vocês, tem alguém aí? Só para eu saber por quem eu vou orar. Ah, tem, que linda. Tem ali, filha do nosso. Alguém mais? Ah, sim. Que legal. Só para eu saber, para orar por vocês. Mais alguém? Aqui? Desse lado? Ótimo. 1, 2, 3, 4. Alguém mais? Me ajudem vocês, se tem. Só para eu saber. Tá. Deixa eu voltar aqui. Desse meu lado aqui agora, minha frente, tem alguém que não é batizado, mas tem no coração o desejo de ser batizado um dia? Mão. Deixa eu ver sua mão. Só para ver o seu rosto. Obrigado. Deus te abençoe. Ótimo. Um aqui. Só um? Desse lado? Deixa eu voltar aqui. Sei que está todo mundo aí querendo ir embora, mas... Alguém mais aqui? Ah, sim. Obrigado. 5 aqui. Alguém mais aqui desse lado? Podemos orar todos em pé? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque esse evangelho maravilhoso chegou até nós. Que seria de nós não fosse esse evangelho? Onde estaríamos agora? Certamente não fosse o evangelho, alguns de nós estaríamos em um dia quente como hoje, em um sábado, com um copo de cerveja na mão. Alguns talvez nem estivessem mais vivos em decorrência do uso de cigarro. Certamente muitos não teriam a família que têm. Obrigado, Senhor, por esse evangelho que é a bênção da nossa vida. Obrigado porque juntamente com esse evangelho nós recebemos essa igreja que é uma bênção para nós. Que seria de nós sem essa igreja? Onde levaríamos os nossos filhos sábado de manhã? Onde ouviríamos a explanação da Tua palavra? Obrigado, Senhor, por essa igreja que nós amamos e somos fiéis à pregação dessa igreja, com os nossos dízimos, ofertas, mas com o nosso ensino da Tua palavra também. Eu estou diante, Pai, de uma igreja tenho aqui vários homens diante de mim, abençoa os homens dessa igreja. Se há algum pai de família preocupado com o aluguel vencido, com a conta de luz que não está conseguindo pagar, por favor, Senhor, abençoa os homens dessa igreja. Se há algum jovem aqui lutando para ser fiel lá na universidade, buscando um primeiro trabalho, uma jovem que está sendo assediada por uma tentação, por favor, Senhor, que aqui nós tenhamos Daniéis modernos, jovens, meninas, moças como Maria, que sejam fiéis a Ti. Abençoa, Senhor, as minhas queridas irmãs, certamente muitas delas, os filhos não estão aqui, o marido não está nos Teus caminhos. Atenda as orações dessas mulheres, para que elas possam ter a alegria de ver filhos, maridos aqui nos Teus caminhos. Pai, eu pude ver aqui o rosto de algumas pessoas que querem também ser batizadas. Talvez tenham mais, não sei, o Senhor sabe, mas eu quero colocar essas pessoas diante do Senhor. Eu só vi o rosto, mas o Senhor conhece o coração. Dá forças para eles, para que pronto possam estar aqui, selando um compromisso contigo, como selaram hoje João e a Thalita. Eu quero pedir essa bênção por esses também. Mas, Pai, quero pedir uma bênção para que essa igreja seja uma igreja missionária, que realmente estude a Tua palavra, que ame a Tua palavra, mas que ensine a Tua palavra, e eu oro no nome de Jesus, amém.